500 bilhões de dólares foi o que os Estados Unidos anunciou que vai fazer de investimento em inteligência artificial. 28 bilhões de reais foi o que o governo do Brasil anunciou que vai fazer de investimento até 2028 em inteligência artificial. Só que uma pergunta que ninguém se perguntou até agora é: da onde que vai sair esse dinheiro? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Quem vai pagar essa conta vai ser você que paga impostos. Mas espera aí, você vai pagar uma conta bilionária para algo que pode tirar o seu emprego para sempre, tirar sua capacidade de produção, sua capacidade de construir riqueza, sua capacidade de colocar comida na sua casa. E você ainda não se perguntou o que vai acontecer depois que a inteligência artificial roubar o seu emprego? Você já parou para pensar que essa revolução agora não é simplesmente igual uma revolução que aconteceu muito tempo atrás? Porque finalmente a gente construiu a máquina que vai gerar a próxima máquina. E eu posso te dizer uma coisa: você não vai ter emprego. E além do mais, o governo vai usar o seu dinheiro para poder construir inteligência artificial que vai produzir muito mais do que você pode produzir. E se você não quer depender de uma renda básica universal, fica até o final desse vídeo, porque nesse vídeo você vai entender o que está acontecendo por trás dos bastidores e que ninguém está prestando atenção e o que vai acontecer. E eu vou te dar o que eu estou fazendo para mim não ficar financiando inteligência artificial que vai roubar o meu emprego. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Amaral e nesse canal você aprende a ter a sua soberania financeira. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes da gente começar esse vídeo, eu queria te falar que eu não sou uma trombeta de apocalipse, então eu não vou ficar aqui te falando coisas de teoria de conspiração. Eu simplesmente estudo sobre o mercado. Eu vou, analiso, trago aqui minha opinião, trago uma chegada aqui pra você entender o que tá acontecendo, porque eu não gosto de ficar falando coisas que tá todo mundo falando. Eu gosto de seguir caminhos que não tá todo mundo seguindo. Eu gosto de fazer coisas que não tá todo mundo fazendo. Então, eu quero te trazer aqui uma visão, a minha visão de como que eu tô me preparando pra isso, porque a gente tá vivendo uma época revolucionária, uma época que, cara, nunca existiu na face da Terra o que a gente está vivendo hoje. Você hoje tem acesso a diversas ferramentas, não só ferramentas, mas inteligência artificial que pode, cara, te fazer muita coisa. Você pode utilizar inteligência artificial para fazer muita, mas muita coisa. Chega no nível, quando você começa a estudar sobre AI, você percebe que, cara, o negócio avança tanto, mas avança tanto, que se você ficar 3 dias sem estudar, você já perdeu centenas de meses, porque a AI avança numa determinada velocidade que a gente não consegue mais acompanhar. Então, literalmente, a gente está vivendo um ponto exponencial. Não só isso, né? Se você pegar também a tecnologia do Bitcoin, que é a primeira e a única tecnologia que descentralizou o dinheiro, que é uma ferramenta também, a gente está vivendo essas duas épocas. Então, esse vídeo aqui é um vídeo que eu queria fazer muito tempo, e eu vou te trazer coisas aqui que você precisa, mas precisa aprender e fazer, e começar a fazer agora, porque senão você vai ser substituído e você vai financiar coisas que você não quer financiar. Se você trabalha em um emprego que você faz coisas repetitivas, coisas manuais, você vai ser substituído. Infelizmente, você vai ser substituído. Então, eu quero que você, a partir de agora, viva a sua vida com um alerta na sua cabeça. Porque a gente tá vivendo uma época que a AI, ela tá conseguindo fazer diversas coisas. Não só a AI, ela tá conseguindo fazer várias coisas, mas a gente tá conseguindo utilizar a inteligência artificial em tudo. Em processos chatos de empresa, nos negócios a gente tá conseguindo aplicar, nas escolas, na educação, a gente tá conseguindo aplicar a inteligência artificial em tudo. E principalmente em trabalhos manuais. Por exemplo, se você é um Uber, se você é um caminhoneiro, a Mercedes, só o caminhão da Mercedes já tá fazendo entrega sem ninguém dirigindo. É impressionante o quanto que a gente tá avançando no nível de robótica junto com inteligência artificial. Porque antigamente era muito difícil você ter um robô. Porque um robô, ele era uma coisa, sabe, robotizada, ele não conseguia fazer muitas coisas. Só que agora os robôs estão diferentes. Eles estão com inteligência artificial e estão aprendendo com machine learning. Ou seja, o robô agora, ele não é uma coisa mais robotizada. O robô consegue analisar, ele consegue falar, ele consegue fazer muitas outras coisas, porque tem inteligência artificial integrada. Então, um robô, ele vai acabar com trabalhos manuais, que dependa da presença do ser humano ali. E eu nem preciso ir nem muito longe. Por exemplo, aqui onde eu moro na Europa, você vai pro supermercado e não tem ninguém ali. Não tem caixa. Você entra, né, e você paga ali na maquininha e acabou. Muito mais rápido, muito mais prático e você não precisa de ninguém. Só que o que vai acontecer com o passar do tempo? Vai chegar um momento que você vai entrar no supermercado, cara, e não vai ter ninguém.
O repositor vai ser uma máquina, a pessoa que limpa o chão vai ser uma máquina, você vai chegar pra pagar, vai ser uma máquina. Tá vendo que eu não tô nem indo muito longe? Agora com um robô que consegue fazer muitas outras coisas, cara, você vai conseguir implementar isso em diversos negócios, em diversas áreas. E aí que eu acredito que muita gente vai perder o emprego. Mas assim, muita gente vai perder o emprego. Já tem pessoas como designer perdendo emprego, já tem pessoas como programadores perdendo emprego. Então, tem pessoas que, cara, tem um nível de conhecimento que passou anos e anos estudando, sabe, na faculdade ou aprendendo sobre uma determinada área. Imagina você numa faculdade agora, cara, você tá lá no último ano da faculdade. Você passou 5 anos na faculdade aprendendo sobre uma determinada coisa. Pra você sair pro mercado de trabalho e começar a ganhar o seu primeiro salário. Quando você finalmente sai, existe uma AI que já faz todo o seu trabalho ali e ninguém tá te contratando, porque o mercado não vai pagar um salário pra você se pode pagar $200 por uma inteligência artificial por mês. Faz sentido? Então, você precisa viver a sua vida, se você faz trabalhos manuais, com um alerta ligado. Porque se você não está estudando AI, ou se você não está implementando inteligência artificial na sua vida, você está muito, mas muito para trás. Porém, eu também não quero falar aqui que você já vai perder o emprego amanhã. Porque sabe quem está mais propenso a perder o emprego? São essas pessoas aí. São pessoas que estão no carnaval, são pessoas que, cara, não tá nem aí pra vida, só quer usar drogas, só quer curtir, quer fazer um monte de besteira. São esses tipos de pessoas que a gente chama de QI 83, né? Que é o pessoal fala, QI 83. Pessoa com QI de um animal, irmão. Você tem noção que existe pessoas com QI? Quando eu falo lógico QI, porque o QI não é o QI realmente, o QI não determina a inteligência. Mas eu só quero que você entenda. As pessoas hoje estão querendo saber o que a Virgínia tá fazendo, o que vai sair lá no Big Brother, qual que é o time de futebol que vai ganhar a Champions League. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas se você tá assistindo esse vídeo, você pode ter certeza, você não vai perder o seu emprego primeiro do que essas pessoas. Pode ser depois, mas até lá você vai estar preparado, mas essas pessoas não vão estar. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer? Mas antes de eu te explicar o que vai acontecer, eu quero que você entenda todo o sistema. Porque é o seguinte, se o governo fala que vai investir 500 bi em inteligência artificial, eu fico me perguntando, da onde que vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair dos seus impostos. Esse dinheiro vai sair da arrecadação do Estado. Qual que é a única maneira que o Estado arrecada? De duas maneiras. Imprimindo dinheiro, a inflação, ou te cobrando impostos. Raciocina comigo, vem cá. Aqui a gente tem a população, pessoas que pagam impostos, ou seja, todo mundo. Se o governo vai investir 500 bilhões, que o governo não produz nada, né? Então ele não produz nada, ele rouba de você. Então ele vai pegar o seu dinheiro roubado, né? E vai investir em inteligência artificial. E ele vai catar aqui, então ele vai investir 500 bilhões em inteligência artificial. Porém, essa AI poderosa aqui, ela vai vir aqui e vai substituir automaticamente o emprego dessas pessoas. Vai ser de todo mundo, Gabriel? Não vai ser de todo mundo, mas, cara, boa parte das pessoas vão ser substituídas. Por quê? Porque, cara, a maioria das pessoas hoje, elas fazem trabalhos manuais e trabalhos repetitivos, certo? Então, a AI, ela vai substituir praticamente 80% dos empregos que existem hoje. Vão existir empregos que vão ser criados, novos empregos? Claro que vai. Mas, cara, não vai ser na mesma velocidade que empregos vão sendo destruídos. O que vai acontecer, então? O governo, então, olhando isso, ele vai falar assim, cara, essas pessoas aqui, elas precisam de uma renda básica para viver, porque elas não têm mais trabalho para poder, né, sobreviver. Então, o que vai acontecer? Esses 500 bilhões aqui, que foi investido em inteligência artificial, ele vai voltar pro governo, porque é um investimento que o Estado está fazendo. Inteligência artificial, seja para segurança, seja para setores estatais, seja para várias coisas, em agricultura, em segurança na cidade, em várias coisas. O Estado, ele está investindo esse dinheiro que é seu em inteligência artificial. Então esses 500 bilhões aqui, ele vai voltar para os cofres do governo. Só que eu te pergunto, você acha que o Estado, ele vai te dar a sua parte com juros? Não. Você acha que o Estado vai ser honesto e vai te entregar a sua parte do dinheiro roubado? Sabe o que ele vai te entregar? Uma renda básica. Universal. Ele vai te entregar uma renda básica universal. Essa renda básica universal não vai chegar nem 3% do que vai entrar nos cofres do Estado. Então, ou seja, se o Estado, ele pegar... Vou te dar um exemplo. Se o Estado, ele ganhar aqui praticamente, cara, 20 mil por pessoa, ou seja, esses 500 bilhões aqui, que foi investido em inteligência artificial, gerou 20 mil
por pessoa. Por que eu tô falando por pessoa? Para ficar mais fácil o cálculo, para que você entenda. Se retorna 20 mil de produção, ou seja, cara, o governo investiu 500 bilhões numa AI, agora a AI, como ela tá fazendo todo o trabalho sozinho, cara, ela tá rendendo, ou seja, ela tá economizando, não só economizando, mas tá produzindo, cara, 20 mil reais, por exemplo, por pessoa. Então o que o Estado poderia fazer? Ele poderia pegar esses 20 mil se ele não roubasse ninguém. Ele já te roubou, né? Ele pegasse aqui e entregasse esses 20 mil para cada pessoa no Brasil. Agora imagina você recebendo 20 mil por mês, todos os meses. Não seria bom? Seria muito bom. Só que sabe o que ele vai fazer? Ele vai entregar um salário mínimo. E ele vai pegar todo aquele dinheiro que ele ganhou e vai enfiar no bolso, assim como ele sempre fez. Então, o salário mínimo, que vai ser a renda básica universal, ela é real. Ela é muito, mas muito real. E isso pode acontecer em 5 anos, que vai ser a agenda de 2030. Você não sabe, né? Você não terá nada e você será feliz. Você não vai ter nada, filho, e você vai ser feliz. Você não vai conseguir comprar uma casa. Você não vai conseguir comprar um carro. Você não vai comprar nada, mas você vai ser feliz. Essa é a renda básica universal, essa é a agenda 2030 do que vai acontecer. Muita gente não olha pra isso aqui, pode até parecer, né, de primeira que é uma teoria da conspiração, mas para pra pensar. Não, sinceramente, se o Estado, ele tá pegando o seu dinheiro e tá investindo em inteligência artificial, certo? Esse dinheiro é seu, esse é dinheiro do povo, é um dinheiro roubado. E ele investe em inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial, ela vai poder fazer muitas outras coisas, principalmente quando a gente fala de segurança, de privacidade. A AI, ela é uma ferramenta, e quem avançar a inteligência artificial primeiro, ou seja, o país que avançar primeiro, ele vai dominar o mundo, praticamente, porque é uma tecnologia revolucionária. Você pode fazer muitas coisas com a AI. Você pode atacar países com drones controlados por inteligência artificial. Você pode ter robôs que são soldados com inteligência artificial. Você pode atacar, cara, a infraestrutura de uma cidade. Você pode atacar cofres. Você pode atacar qualquer coisa com inteligência artificial. Então quem estiver na frente com isso, vai ganhar a guerra. E eu te pergunto, você acha que a população aqui, ela tá à frente disso? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando o seu dinheiro, investindo em inteligência artificial para pegar uma ferramenta e controlar você. Se você olhar para alguns países, né, que tem uma certa censura, uma ditadura e tudo mais, você vai ver que eles já têm câmeras com reconhecimento facial plugadas com inteligência artificial. O dinheiro já não existe mais. Por quê? É o dinheiro do Estado, a moeda fiduciária do Estado, que é o famoso CBDC, que é a moeda do Banco Central digital. Ou seja, não vai existir mais dinheiro físico. Se não vai existir mais dinheiro físico, você vai precisar utilizar um dinheiro digital, controlado por quem? Pelo Estado. Só que esse controle é totalmente controlado por uma AI. E o que uma AI é bom de fazer? Ela é ótima em reduzir custos e aumentar a produtividade. Olha de quem que a gente está falando. A gente está falando do governo. Então, quando a gente fala em reduzir custos e aumentar a lucratividade no governo, eu reduzir o custo do que eu preciso para mim poder cobrar imposto da população. Então eu gasto muito menos dinheiro para mim poder cobrar muito mais dinheiro e arrecadar mais. Quando chegar esse dia onde o Estado ele gasta muito, mas muito pouco dinheiro para poder lucrar mais muito dinheiro, quando eu falo lucrar é roubar de você, a sua liberdade acabou para sempre. E se você esperar para que isso aconteça, não sei o que vai acontecer. Aí eu posso te falar uma coisa, não tem como mais prever. O que eu tô falando é certo? O que eu tô falando aqui é 100% de certeza? Cara, eu não sei o futuro, então não é 100% de certeza. Mas vamos lá, faz sentido, não faz? Porque o dinheiro é seu, sendo investido em inteligência artificial, que vai roubar milhares de empregos. Quando eu falo roubar, cara, é tornar mais produtivo. Porém, a AI também vai ser utilizada em setores do Estado, como em cobrança de impostos, como em muitas outras coisas. Então você acha que a inteligência artificial vai ser usada lá no setor do Estado para poder construir hospitais, arrumar ruas que estão emburacadas? Você acha mesmo que eles vão usar a inteligência artificial para poder tornar a sua vida melhor ou pior? Faça essa pergunta. E quando você chegar na resposta para essa pergunta, você vai ver que isso aqui que eu tô falando aqui faz muito sentido. Eles estão investindo em uma ferramenta que eles vão ter o controle. E assim como o dinheiro é utilizado como uma ferramenta de controle, porque assim que o Estado ele controla a sua vida, né, roubando você, eles vão utilizar uma ferramenta agora que não vai só roubar o seu dinheiro, vai roubar a sua produção de riqueza. Imagina um mundo onde você não tem mais emprego. Imagina você sai pra rua, quero fazer alguma coisa, eu quero ser produtivo aqui. Cara, não tem nada. E por não existir nada que você consiga produzir, toma aqui uma renda básica universal. Porém, essa renda básica universal, você só vai conseguir gastar ela em lojas do Estado. Você só vai gastar o seu dinheiro em coisas que o Estado falar que você pode gastar. Você não pode gastar em outras coisas. Você não pode investir em Bitcoin. Que isso? Pegar a renda básica universal e colocar em um dinheiro descentralizado que a gente não tem controle?
Isso não vai acontecer. Mas não tem só notícia triste aqui, porque tem um jeito de você não depender dessa renda básica universal. Você tem algum tempo antes que isso aconteça e você não vai ser o primeiro. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, você pode ter certeza, você não vai ser o primeiro. Vai ter muitas pessoas na frente que vão se ferrar. Vão ser pessoas que não vão estar buscando conhecimento, vão ser pessoas que vão estar assim no carnaval, batendo um no outro. Vão ser pessoas que vão estar mais preocupados se o time de futebol vai ganhar, mais preocupado quem vai vencer as eleições. São essas pessoas que vão se ferrar primeiro. Então, se você está assistindo esse vídeo, você pode ter certeza, você tem muita chance ainda de vencer na vida, de construir riqueza e de não ser escravizado pela ferramenta do Estado. Porque, vamos lá, o que você deve fazer para você se proteger disso? Você tem que entender uma coisa, que a base é o dinheiro. A base da pirâmide do Estado, essa pirâmide que a gente vive hoje, nesse mundo que a gente vive hoje, é o dinheiro. O dinheiro manda em tudo. Porque, primeiro, a gente vive num mundo capitalista. Então, tudo é dinheiro. Tudo é sobre dinheiro. Você tem que entender que o dinheiro que você tem, ele é um dinheiro falso. Você está trabalhando por algo que outro homem pode imprimir. Ou seja, você está entregando suas horas, você está deixando de passar tempo com a sua família, com a sua filha, atrás de um dinheiro que alguém chega lá imprime. Então, o dinheiro que você tem é um dinheiro falso. E é com esse dinheiro aqui que o Estado, ele financia tudo o que ele quer. O Estado financia lei, essas leis trabalhistas, essas leis feministas, esse bando de lei que tira o seu poder, que tira a sua privacidade, que tira a sua liberdade. Ele financia políticos corruptos, que só roubam o seu dinheiro. Ele financia educação. Ou seja, você sai da escola com a educação que o Estado financiou. E se ele financiou, ele quer de volta. E aí, ele quer você como escravo. Então, o Estado, ele financia tudo aquilo que ele quer. Inclusive, uma AI, ferramenta ou que seja, que vai tirar sua liberdade. Com esse dinheiro, ele consegue fazer isso. Se você entende isso, você vai entender, então, peraí. E se eu não tiver esse dinheiro? Qual que é o único dinheiro que o Estado não consegue imprimir, que o Estado não consegue controlar, que o Estado não consegue roubar de você? BTC. E a única coisa que vai te salvar de não receber uma renda básica universal vai ser o seu dinheiro em Bitcoin. Porque em Bitcoin, o Estado não consegue imprimir dinheiro. Ele também não consegue pegar o seu dinheiro. Se ele não consegue roubar o seu dinheiro, ele não consegue financiar as coisas que te tornam escravo, que te torna a sua vida mais pior. Quando você entender isso, eu quero que você entenda uma coisa, que a partir desse momento que você entende isso, a base da sua vida, ou seja, tudo que você for construir, lembra que o mundo é capitalista, certo? Você precisa do dinheiro. Então, de vez em você utilizar o dinheiro do Estado, você vai utilizar agora Bitcoin. E a partir daqui, você vai construir a sua base. Você vai construir a sua casa. Você vai construir a sua família. Sabe por que o Estado ele tem um poder sobre a sua família? Porque ele manda na porra do seu dinheiro, cara. Se você é um pai, por exemplo, cara, seu filho não é seu filho é do Estado. O Estado manda no seu filho. Ele manda no que ele vai ser, ele manda o que ele é, ele manda o que ele vai estudar. E sendo muito sincero hoje, cara, para a maioria das pessoas, tá muito difícil ser pai. Por quê? Porque tá tudo caro. A casa tá caro, o aluguel tá caro, as compras tá cara, o carro tá caro, tá tudo caro. Você não consegue hoje ter um filho. Você tem noção que o Estado conseguiu castrar muita gente? Você literalmente castrou a população. Hoje, financeiramente, tá impossível ter um filho. Se você hoje, por exemplo, se ousar em casar, se você for casar com uma mulher, você tem que escolher muito, mas muito bem a mulher que você vai casar. Se você é um homem, por exemplo, e me escuta, cara, escolha muito, mas muito bem com quem você vai se casar, porque as leis é controlada pelo Estado. Tudo é controlado, mano. Tudo é financiado com esse dinheiro aqui. E se é financiado com esse dinheiro aqui, eles conseguem imprimir. Eles conseguem imprimir dinheiro, mas você não consegue imprimir dinheiro. Você tem que trabalhar por ele, né? Então, você precisa construir a sua família, você precisa construir os seus bens, você precisa construir a sua liberdade em cima de um dinheiro descentralizado. Tudo que eu tô falando pra você aqui é exatamente o que eu tô fazendo. Se você trabalha, se você vende a sua hora, por exemplo, cara, começa a vender a sua hora pra receber um dinheiro que ninguém pode tirar de você. Se você é um barbeiro, por exemplo, cara, receba em BTC. Converse com seus amigos
sobre Bitcoin. Por exemplo, eu consegui convencer por muito tempo falando sobre Bitcoin com o meu barbeiro. Falando, cara, você precisa aceitar Bitcoin aqui, cara. Você precisa aceitar Bitcoin aqui. Ele já é um cara que ele aceitava o dinheiro só em cash. Ou seja, só em dinheiro físico. Ele não aceitava cartão. Por quê? Por que será que ele não aceitava cartão? Porque ele não quer pagar um imposto, que é muito, muito alto. Então ele só aceita dinheiro físico. Só dinheiro físico. Eu falei, cara, começa a aceitar Bitcoin. Se você colocar pagamentos em BTC, eu vou pagar em Bitcoin. E hoje eu fui lá e paguei em Bitcoin. Cara, começou a aceitar Bitcoin. Talvez seja só eu que tô pagando em BTC. Provavelmente sim. Mas, cara, ele já começou a fazer o negócio dele em Bitcoin. E se chegar um momento onde vai existir um robô que vai cortar cabelo e não vai precisar mais dele, não tem problema. Sabe por quê? Porque ele tem Bitcoin. E o dinheiro dele se valoriza. E todo esse dinheiro que foi utilizado para financiar isso aqui, ou seja, que foi utilizado para poder construir mais coisas, que vai tirar o seu dinheiro, que vai tirar a sua privacidade, que vai tirar a sua liberdade, não utilizou um centavo das pessoas que estão em BTC. É por isso que o meu patrimônio 100% hoje tá em Bitcoin. Eu invisto 100% em Bitcoin. Eu tô literalmente, cara, no skin the game. Eu tô fazendo um vídeo aqui pra você te falando o que eu tô fazendo. Eu tô vendo tudo isso acontecer. Eu tô vendo toda essa revolução acontecer. Só que o meu dinheiro tá em um lugar que ninguém consegue tirar de mim. E você precisa entender isso. Porque talvez você vai perder o emprego. Sim. Principalmente se você faz trabalhos manuais. Principalmente se você faz trabalhos repetitivos, assim como eu falei lá atrás. Mas a única coisa que você pode ter é o poder sobre o seu dinheiro. E se você não tem mais o poder sobre o seu dinheiro, se você não consegue mais nem produzir ele, aí é game over. Game fucking over pra você. Então eu não quero que você saia desse vídeo com medo. Não. Eu não tô aqui pra te causar medo. Eu tô aqui pra te falar, se você tá assistindo esse vídeo, o seu futuro promete. Tem muita coisa boa pra acontecer. Você pode fazer muita coisa. Você pode literalmente mudar a sua vida. Com as ferramentas que existem hoje, com a tecnologia que existe hoje, você consegue fazer muita coisa. E você pode ter finalmente uma coisa que nenhum ser humano conseguiu na face da humanidade. Ter liberdade total, sem depender de ninguém. E você tem essa chance de construir isso agora. Então não perca a sua chance. Estude sobre isso. Se você empreende, faça assim como eu estou empreendendo. Eu estou empreendendo em cima da tecnologia do Bitcoin. Eu estou empreendendo na base. O meu dinheiro base é Bitcoin. Não é um dinheiro fiduciário como o dólar. Não é um dinheiro fiduciário como o real. O euro, por exemplo. O meu dinheiro não financia isso aqui. Talvez pequena parte. Porque eu não consigo deixar de pagar energia, de pagar a minha limitação no mercado. Eu não consigo deixar de pagar isso. Então, o Estado, ele cobra impostos em cima desses produtos. Então, sim, uma pequena parte do meu dinheiro está sendo utilizado para fazer isso. Só que eu descobri que o único voto que a gente tem, o voto real, é o que a gente faz com o nosso dinheiro. Nosso voto real é o que a gente faz com o nosso dinheiro. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Você está gastando ele? Você está colocando ele num lugar errado? Tu está deixando em um lugar que está sendo roubado? Depois lá na frente não reclama. O que eu tô te passando aqui é exatamente o que eu tô fazendo. E não tem segredo. Você só precisa entender o sistema, que é tão simples de entender, mas não, né? As pessoas estão tão preocupadas com outras coisas, como eu já falei, coisas banais. Então, se você chegou até o final desse vídeo, eu peço que você se inscreva assim nesse canal, porque nesse canal a gente fala sobre muitas outras coisas e muitas coisas que te traz de volta aquilo que você nunca teve, que é a sua soberania financeira. Porque pela primeira vez na história da humanidade você consegue hoje ter soberania financeira. E não é liberdade financeira, não. Não é dinheiro no seu bolso, não. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro não vale nada. E se você ainda continua trabalhando por dinheiro, você ainda continua trabalhando por algo que outra pessoa consegue imprimir e roubar de você. Meu nome é Gabriel Amaral. Pela sua atenção, o meu muito obrigado. Cara, o que eu falei aqui, mano? 500 bilhões de dólares. 500 bi, mano. Nossa. 500 bilhões de dólares. Você é louco. Ainda bem que eu não sou americano. O Estado é foda, mano. Que loucura. Cara, nem fudendo que eu vou deixar o meu dinheiro em real. Putz, esqueci de falar as 3 coisas. Ó, você que ficou até o final, esqueci de falar 3 coisas que você precisa investir agora. Inteligência artificial, em Bitcoin, em você. Para tudo que você está fazendo, para tudo. Invista em inteligência artificial
Invista o seu dinheiro em Bitcoin, porque se você não tiver com o seu dinheiro em Bitcoin, o seu dinheiro está sendo extraído de você e sendo utilizado para fazer coisas que eu já falei o que. E invista em você, conhecimento. Aprende, executa. Bora!